O estudo, quando nós nos reunimos aqui, ele tem sempre uma preparação e nós gostamos sempre de falar sobre o que a gente estudou, pesquisou para trazer. Então, primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nós vamos pegar o item 26 para fazer uma reflexão. E vamos contar uma historinha do livro Arte de Recomeçar. Histórias da imortalidade na visão de Jesus. Ele foi escrito pela médium Cirineia Yolanda Maffei, ditada pelo espírito Leon de Tolstói, que foi um poeta. A gente já falou, inclusive, na quarta-feira passada, a nossa irmã palestrante também falou de Leon Tolstói. Não. Então, essa história nos remete ao período que Jesus começou a sua pregação, quando ele fazia as curas, os ditos milagres naquela época, e dava o exemplo do qual a gente tenta, nos dias de hoje ainda, seguir e a gente falha. Então, nós estamos na Palestina, mais precisamente à beira do mar da Galileia. É uma manhã linda, esplendorosa. O perfume da maresia, o suave aroma das flores enfeitavam aquele momento. A voz de Jesus difundia-se pelo ar. E o pequeno adolescente José se encantava ao ouvir Jesus. Como foi difícil ele chegar até lá. Ele era um jovem que nasceu com diversas deficiências. E naquela manhã, especialmente ali, os olhos dele estavam inebriados a escutar Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil chegar lá. E a história das dificuldades dessa caminhada de José, nós vamos retroceder para poder entender quem foi José. José era um jovem adolescente que desde tenra idade nasceu com diversas deficiências. A cabeça tinha um tamanho acima do tamanho normal. Seus braços eram encurvados, tortos, as suas pernas também. Seus dentes eram desalinhados. Mas em criança, ele queria brincar com os outros e todos fugiam com medo dele. E ele cresceu assustadiço porque judiavam dele, batiam nele, sem ele entender. Então, sempre na pequena aldeia que ele vivia, a casa onde ele vivia com a sua mãe, era mais afastada. Mas ele ia e se escondia entre os arbustos para ver as brincadeiras. Aqueles aos quais ele gostaria tanto de brincar foram crescendo. E ele notou, nessa adolescência, as suas grandes dificuldades. E ele se questionava por que ele tinha tanta dificuldade. Seu pai, quando ainda era vivo, chamava ele de monstro, monstrengo, queria ver ele morto, dizia muitas coisas, mas ele amava aquele pai. Aquele pai dava o sustento para casa, trabalhava na mata, colhendo árvores e fazendo móveis. Os móveis rústicos da sua casa tinham sido feitos pelo seu pai. Mas o pai sofreu um acidente muito jovem e faleceu.
E ele e a sua mãe ficaram ao relento, sem cuidado, sem atenção. Ela tentava trabalhar, mas o sustento não dava para a alimentação. Passavam fome. Ninguém dava o auxílio do qual eles precisavam. E a mãe teve que se entregar à prostituição. Mesmo com todas as dificuldades, ela era, para a visão dele, uma mãe muito amorosa, que acalentava, contava histórias, cantava para ele, e ele adormecia assim, mesmo com fome. E no tratar dessa parte da qual ela se prostituiu, foi a forma que ela achou de ter o alimento básico para eles. E assim ele cresceu, desejando trabalhar e não podendo, pelas suas deficiências. Ao caminhar, dependendo do local, ele caía. A sua mãe confeccionou para ele uns sapatinhos de tecido, que era a única coisa que cabia em seus pés. E ele, um dia, escondido entre os arbustos, escutou as pessoas falando de Jesus, que Jesus fazia curas. E ele ficou encantado. Mas será que ele vai conseguir me curar? Eu queria me curar, e ele ficou prestando atenção. E eles falaram que ele ia vir para aquela região deles, que eles estavam aguardando. E desde aquele dia ele só pensava que ele queria ter esse encontro com Jesus. E ele foi se preparando, até que outro dia ele escutou dizer que ele ia estar próximo, numa aldeia próxima. E ele se preparou, então, para ir. Não falou para sua mãe, saiu bem cedo, não acordou, ela sabia que ele ia ao encontro de Jesus. Entretanto, nesse período de aproximadamente uns 14 dias, como relata Tolstói, ele teve um sonho. Antes de ir a esse encontro com Jesus, ele teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com um homem belo, forte, vestindo uma túnica curta, estilo romano, usando uma espada luminosa e arrebanhando criancinhas e jovens virgens e levando a um templo. E este templo era o templo dedicado ao deus Baal, que era o deus que exigia dos seus súditos o sacrifício de crianças e de jovens virgens. E ele fazia esse trabalho. E ele olhando, ele nesse sonho, ele se achava aquele homem. Ele não conseguia entender aquele sonho porque ele se via como aquele homem que fazia aquelas atrocidades. Ele enxergou o monumento aonde era dedicado a esse deus Baal, onde na boca era um fogo, uma lareira queimando, aonde que jogavam-se aqueles humanos, aquelas criancinhas, em dedicação a esse Deus que exigia seres vivos para ele como oferenda. Ele ficou horrorizado com esse sonho. E durante o sonho, tinha um senhor lindo, doce, sereno, que falava para ele que ele precisava se modificar. Ele entendia tudo o que ele dizia, como que ele precisava se perdoar por tudo aquilo que foi feito, que ele ia ter uma nova experiência, que ele ia aproveitar aquela oportunidade. Ele acordou muito assustado, lembrando desse sonho, mas com a chegada do dia que Jesus estaria na outra aldeia, ele ficou muito feliz e nem lembrava mais daquele sonho, que para ele era um sonho infeliz, que deixou ele muito angustiado. E foi. Com toda a dificuldade que ele tinha para andar,
Seus pés começaram a sangrar devido a usar só aquele tecidinho que cobria os pés bem defeituosos, os pedregulhos do caminho. Até que, quando estava mais próximo da aldeia, um senhor de estatura corpulenta viu o sacrifício daquele jovenzinho e, já imaginando que ele estava indo ao encontro de Jesus, porque nesse peregrinar que ele saiu cedo, ele encontrou muitas pessoas que passavam rapidamente por ele ao encontro de Jesus. Não estavam preocupados com ele, mas aquele senhor se apiedou dele e agarrou-o no colo e levou. Levou-o colocando bem próximo da onde estava Jesus, mas tinha uma multidão. Ele não conseguia ver direito. E ele foi se esforçando, se esgueirando, uns empurravam, brigavam com ele, outros se apiedavam e davam mais um empurrãozinho para ele ir mais próximo. E ele encantado, escutando as palavras. As palavras de Jesus caíam para ele como um bálsamo no entendimento de que existia uma vida seguinte onde a gente podia viver melhor se soubesse aproveitar essa vida. Jesus viu ele, aproximou-se, agarrou ele no colo, levou-o até uma relva verdinha, onde tinha um arbusto mais alto, uma sombra, colocou-o ali e retornou a fazer os atendimentos. E o dia passou, e o jovenzinho ali escutando, encantado, embebido naquelas palavras maravilhosas que ele ouvia, nas curas que Jesus fazia. E passou, começou o anoitecer, todos foram embora e Jesus se aproximou dele. E a partir desse momento, eu peço a permissão para ler o diálogo de Jesus com José, o menino, que para muitos era um monstrinho. Calmamente, Jesus veio até ele e o rapazinho observou o cansaço expresso no rosto de nobres e belos traços. O rabi acomodou-se ao lado do extasiado José. Suspirando satisfeito com a possibilidade do refazimento físico, e seus olhos repletos de piedade e luz fitaram-no, compreensivos, e ambos repartiram a paz do momento, sob as primeiras estrelas no céu. Olhar distante de Jesus, e o mestre disse: queres a troca, eu sei. Antes, porém, apreciaria saber: estás consciente da responsabilidade que envolve a tua escolha? Haverá momentos em que a porta larga da deserção e do retorno às transatas experiências acenar-te-á com tal veemência que precisarás de muita força de vontade para perseverares no caminho estreito. Quando isso ocorrer, lembra-te de mim com especial empenho e certamente receberás o amparo. Não te julgues jamais isento
da possibilidade de erro. Mas nunca deixes de levantar e prosseguir, fazendo das quedas o estímulo para outras tentativas, proporcionando a oportunidade de novas experiências e aprendizagens. Entendeste-me? As mãos envoltas em safirina luz elevavam-se, impostas sobre a cabeça do deslumbrado jovem. Uma impressão estranha e indescritível invadiu, como se o corpo houvesse adquirido imponderabilidade, mergulhado em um oceano de luz e de bem-estar, flutuante em um fluido leve e perfumado. Os membros, enrijecidos e vergados, distenderam-se, adquirindo aspecto normal. E ele movia-os, temerosa e instintivamente testando-os. Depois, as deformidades foram-se. As cordas vocais obedeceram ao seu maravilhado comando, liberando a voz clara e sonora que ele não tinha. Atônito, compreendeu que finalmente seu corpo obedecia aos comandos da mente, exteriorizando as ações com a normalidade sempre sonhada. Estava curado. Rindo e chorando, apalpava-se, desacreditando da felicidade tremenda e também temendo subitamente despertar de um sonho tão bom. E aí, repentinamente, veio a lembrança dos seus desatinos e das infâmias cometidas naquela vida passada. E o que ele fala para Jesus? Mestre, posso ser curado? Eu que tanto fiz contra as outras criaturas? Jesus sorriu e disse para ele: trabalharás em prol dos que sofrem, ensinar-lhes a resignação e a paciência, contar-lhes o acontecido contigo, testemunhando a minha verdade, a verdade do meu Pai. Voltarás ao teu lar, abandonarás a aldeia que te rejeitou, levando a mãe que sempre soube amar o filho que foste, acima das convenções e preconceitos. Seguirás teu caminho, sem temor, pois não caminharás só. Trabalho honesto e boa vontade para os que cruzarem sob o teu caminho farão o restante. Tuas ações serão iluminadas e a messe reconhecida aos olhos de Deus, qualificando-te como servo bom e fiel. Tu lavrarás a difícil seara das almas
humanas, recolhendo em teu benefício os frutos da redenção e do esclarecimento. E ainda o mestre continuou: confia sempre, mesmo nas horas mais difíceis. É para nós isso. Colocando a existência no sagrado ministério, e receberás o auxílio e as forças para prosseguir. Acima de tudo, nunca esqueças que efetuaste uma permuta e nós avaliamos a tua solicitação mediante a tua sincera disposição em servir. Sorrindo, face iluminada e serena, Jesus diz: agora vem, vamos cear, pois deve estar com fome. Ficarás alguns dias em nossa companhia, preparando-te condignamente para a tua tarefa. Depois seguirás com a minha bênção. E os dias passaram rapidamente. Chegou o dia da despedida de Jesus. Jesus chama ele e lhe fala. Ele está muito emocionado. Quem não estaria? Quem não consegue se imaginar tendo que se despedir de Jesus e seguir fazer a sua tarefa? Acalma-te, José. Não aprendestes ainda a confiar? Achas que o meu pai encarregar-te-ia de uma investidura acima das tuas forças? Estás esquecendo de uma única coisa. Confiando e orando, suprir-te-emos a temporária insuficiência do conhecimento, de tua boca fluirão palavras intuídas por lumes espirituais, e essas angelicais criaturas encarregar-se-ão de esclarecer a ti e aos outros. Com o tempo, tua própria iluminação interior facultará o acesso aos sofredores sem tal concurso, pois então também o saberás. E ele se foi, Jesus se foi, José ficou olhando até sumir na estrada e compreendeu que era hora de retornar ao seu lar, conforme a orientação de Jesus. E ele volta. Agora, o caminho não era pedregoso, não era difícil. Ele saltitava, ele parava embaixo de uma árvore fresca, aproveitando, apreciou aquele retorno, pedaço por pedaço da viagem. E ao chegar em casa, silêncio total. Onde estaria sua mãe? Adentrou a casa, a mãe estava adormecida no leito, muito magra, muito fraca, pois que havia passado muitos e muitos dias sem ele retornar. E essa mãezinha amorosa imaginou que haviam machucado ele, ferido, e abandonado ele pelo caminho, sem auxílio. E ele bateu, acorda, e ela xingou, achando que era algum daqueles antigos clientes, dos quais, depois que o filho foi embora, ela não atendeu mais ninguém. E ela mandou que fosse embora.
E ele chegou, aproximou-se dela e abraçou-a. Quando abraçou, ela sentiu que era o seu filho amado. Que alegria! Naquele instante, ele relata toda a sua história e arrumam, como Jesus havia solicitado a ele, arrumam os pequenos pertences que eles tinham e naquele mesmo dia, ao entardecer, eles seguem a caminhada. E ele começa nos locais que vão indo, trabalhando o suficiente para o seu sustento, e os meses se passam, até que eles chegam numa grande cidade e eles vão se dirigir para uma pousada que fica mais afastada. Mas eles estavam tão acostumados com pouco movimento que aquele bulício, aquele movimento de uma cidade grande, meio que assustou e eles optaram em escolher uma rua mais estreita, escura, mas até perigosa. Mas eles resolveram ir por ali. E quando eles estavam na rua, a uma certa distância, onde só mesmo a luz de algumas casas, que alguma fresta batia na rua, ou do luar, eles verificaram um senhor de roupas muito dignas, ricas, lutando bravamente com os salteadores que arrancaram a sua bolsa, uma bolsa muito pesada, provavelmente com muito dinheiro. E esse jovem avisa a mãe para ficar afastada e vai em socorro desse senhor. Quando os salteadores viram que tinham 2 homens fortes para lutar contra eles, fugiram com a bolsa, abandonando, né, o intento que era de matar aquele rico comerciante. Ele ficou tão agradecido que solicitou ao jovem que seguisse com a sua mãe até a sua residência, porque ele queria agradecer. Lá ele ofereceu jantar, mas ele não sentia ainda o suficientemente pago tudo que aquele... Aí ele pediu a ele que ele dissesse o que queria, né? E ele disse que ele não queria, que ele não desejava nada, que ele fez aquilo ali porque era um direito de todo ser humano ajudar, salvar o outro. Ele disse, não, eu vou te dar alguma coisa. Tu tem casa? Não, não tem casa. Então eu vou te dar uma casa. Amanhã cedo nós vamos para as minhas terras e tu vai escolher um local. E ele, muito satisfeito, esse senhor, queria dar uma boa casa, um bom local para ele. E na ida, quando ele foi mostrando a região, chamou a atenção do jovenzinho um pequeno terreno à beira da estrada. E ele pediu se era possível daqueles. Mas tu é louco? Eu quero te dar um com casa, com água, um local aprazível que tu merece. Tu me deste a minha vida de volta. Eu quero te dar um... Não, se o senhor puder me dar esse, eu aceito esse. E ali naquele local, ele começou a preparar o local para o recebimento daqueles necessitados. Mas esse senhor rico começou a se encantar com as histórias que o jovenzinho contava. Ele disse, eu vou construir uma casa para te acolher. A ideia que ele tinha, né? E o interessante foi de que quando começaram a construir, suavemente, plantas já foram subindo e criando flores. Ao término da casa, já havia um jardim florido em torno, bancos embaixo de árvores, e começou a chegar no primeiro dia, bateu a porta um menininho, desamparado, com fome, machucado.
e que ele tratou. E ali, com esse, veio outros e outros. Ele começou a lavrar a terra, a produzir, a mãe, a fazer o pão que abastecia todos. E ele falava de Jesus, contava as histórias de Jesus. Casou, teve filhos, e ali, esse local, ele resgatou nesta existência como José o seu passado delituoso. A doutrina espírita nos ensina que a reencarnação é a bênção divina para os nossos erros passados e que essa existência que nós estamos vivendo é a grande oportunidade da reconciliação, do perdão e de fazermos o nosso melhor. No capítulo 4 do Evangelho, que é justamente, ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Espírito São Luís, que foi o protetor espiritual de Allan Kardec, relata, e eu vou ler como está aqui, porque é interessante vocês buscarem depois o entendimento, mas eu acho que essa leitura está muito clara para complementar o estudo de hoje. Ele intitula esse item 26 como uma observação, para nós observarmos. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender a diferença. Um estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série das classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exigem, são o meio de atingir o fim, e não a punição. O estudante laborioso abrevia esse caminho, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está lá no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo. Pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele ao qual, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez num mesmo globo e passar por diversas encarnações em diferentes esferas? É uma pergunta que é feita, né? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na mesma existência entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado. Revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás,
deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações, no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham em novo contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando uma lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, meus irmãos, para encerrar, agradeçamos muito a oportunidade dessa existência. Essa reencarnação é muito especial. Aproveitem, perdoem-se, amem-se, tolerem-se, tenham paciência e vivam sabendo que Deus vive em cada um de vocês. Muita paz.